Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, um dia depois de um grande dia, e a gente vai comentar com vocês como é que a prisão do Bolsonaro mexeu, ou a prisão domiciliar aqui no caso do Bolsonaro, mexeu com os ânimos do mercado depois de certos posts feitos em redes sociais lá nos Estados Unidos. Então a gente vai explicar para vocês, além de comentar um pouquinho e meter o bedelho também nesse assunto. Vamos falar também de focos para contar as perspectivas do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos. E além disso, ainda tem PMI que saiu hoje de manhã, bem fresquinho, às 10 horas da manhã, mostrando que a situação não está boa, especialmente para o setor de serviços. E a gente vai contar para vocês por quê, o que está acontecendo. E acredito que vocês até já imaginem o que seja, mas a gente vai contar para vocês o que está mexendo com o humor e com esse sentimento do setor de serviços e o industrial também, que não ficou em situação muito melhor, não. Mas antes de tudo isso, vamos lá, vamos passar pela nossa agenda, porque tem coisa importante, tem um monte de PMIs que saíram hoje, 4,55 na Alemanha saiu o PMI composto de serviços, mesmo indicador, o índice de atividade dos gerentes de compras, saiu na zona do euro e no Reino Unido. Então, na parte da manhã, a agenda foi tomada por essa divulgação dos índices de atividade dos gerentes de compras, que a gente usa o apelido carinhoso e que é a sigla, PMI, mas que acaba sendo em inglês aí, só para vocês saberem, é disso que a gente está falando quando a gente fala de PMI. É quase que uma pesquisa respondida por gerentes de compras de uma forma geral, mas pelo setor privado, que acaba trazendo alguns sentimentos, como é que estão as contratações, como é que estão os novos projetos, quais são os principais desafios que estão sendo enfrentados, e isso acaba sendo transformado em um índice que mostra a atividade daquele setor. Lembrando que ele é um termômetro e ele antecede as pesquisas mensais oficiais aqui do Brasil. Então, quando ele é divulgado, ele traz ali uma expectativa, uma perspectiva para aquele setor que depois a gente vê se consolidou ou não na pesquisa mensal, mas já traz uma série de projeções, inclusive sentimentos em relação aos setores. Às 6 horas da manhã, na zona do euro, saiu o PPI de junho, índice de preços ao produtor aqui, mas não para por aí, porque hoje também tem dado importante na agenda aqui no Brasil. Então vamos passar para a próxima página para ver o que a gente tem por aqui. 8 horas da manhã saiu a ata do Copom, aguardada a ata do Copom, mas que não traz muita novidade, como sempre. Acaba sendo um copy-cola do mês anterior, com algumas mudanças só para ficar mais tempestiva, para parecer que foi feita hoje, mas aqui reforçando aquele sentimento que a gente já sabe de juros mais altos por mais tempo. 9h30 da manhã saiu balança comercial, exportações e importações dos Estados Unidos de junho, e lá também, 10h45, teve PMI composto de serviços. Aqui no Brasil o dado não está na agenda, mas saiu às 10 da manhã. 11 horas agorinha, saiu o ISM de Chicago, na verdade o PMI do ISM de Chicago é uma outra medição diferente da S&P Global, a metodologia é diferente, mas a ideia é a mesma, mostrar como é que está o setor, os setores e o índice de gerente de compras, contando isso para a gente. A gente ainda tem mais uma página? Não temos mais uma página, então já vou devolver lá para o Diego, que está na redação, para contar para a gente como é que foi o fechamento de ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para a nossa querida audiência. Um prazer aqui estar nessa manhã tão especial, Bom dia para os nossos cidadãos livres que não estão em prisão domiciliar. Maria Helena, Liz Longo, Wanderson Silva. Wanderson, é Diego, tá? Não é Thiago, não. Gladys Garcia, todo mundo. Terezinha Rabelo, que voltou a aparecer aqui no chat. Novamente, um prazer estar aqui com vocês. Enfim, vamos para o nosso fechamento? Pois bem, o Ibovespa deu um respiro nessa segunda-feira. Por que será? Subiu 0,40% e fechou aos 132.971 pontos. Mas ainda parece travado, andando de lado desde o fim de julho. No mês, apresenta uma leve queda de 0,08%. No ano, ainda segura uma alta de 10,55%. Agora, lá fora, o clima foi de euforia. As bolsas de Nova York dispararam com a expectativa de corte nos juros pelo Banco Central dos Estados Unidos entre setembro e outubro.
Segundo o nosso portal, isso enfraqueceu o dólar globalmente e puxou os juros futuros do Brasil para baixo, o que normalmente ajuda a bolsa a subir. Mesmo assim, o Ibovespa não deslanchou. Um dos freios foi a Petrobras, que caiu junto ao preço do petróleo no mercado internacional. O mercado reagiu à possível expansão da produção pela OPEP+, e, para piorar tudo, o Donald Trump voltou à cena prometendo novas tarifas, e dessa vez contra a Índia. Do lado positivo, a Vale subiu quase 1% e os bancos também ajudaram a segurar o índice. O Banco do Brasil e o Santander, em específico, avançaram mais de 2% no dia de ontem. No câmbio, o destaque foi o real. A moeda brasileira liderou a valorização global com a ajuda do fluxo estrangeiro, do minério de ferro em alta e das expectativas de diálogo entre Brasil e Estados Unidos. Com isso, o dólar caiu 0,69% e fechou o dia cotado a R$ 5,50, no menor valor desde o início de julho. Débora? Vamos lá, né? Vamos entender o que aconteceu ontem, porque foi um dia que aconteceu muita coisa, né? Teve toda essa discussão em relação à corte de juros lá nos Estados Unidos, e isso trouxe um bom humor aqui para o Brasil e para os mercados emergentes no geral, para as moedas emergentes, porque diante de uma queda nos juros dos Estados Unidos, se espera que esses recursos voltem a buscar risco, tenham mais apetite pelo risco e comecem a migrar para países emergentes, inclusive o Brasil. Então a gente acabou surfando ontem nessa onda que veio de Nova York. Então, aqui sem trocadilhos com tsunamis, mas a gente surfou nessa onda que veio lá dos Estados Unidos, justamente por conta dessa expectativa de corte em setembro e outubro, devido aí à queda nos números do payroll, né, que é o relatório de emprego. Mas, hoje de manhã, o mercado acordou bem cauteloso, bem ali receoso para onde iria o mercado por conta do decreto, né, da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ontem. Como ontem o mercado já estava fechado, já estava no aftermarket, a única coisa que acabou respondendo um pouquinho a isso foi o Ibovespa Futuro. Hoje de manhã, o sentimento era de cautela porque ninguém sabia os rumos, né, para onde iria esse mercado, né, os mercados de forma geral, de câmbio, de juros e a Bolsa, depois da prisão decretada, prisão domiciliar aqui no caso de Jair Bolsonaro. E até separei algumas coisas aí para vocês entenderem por que é que o sentimento ficou pairando no ar. Porque Bolsonaro, para o mercado financeiro, ele é meio carta fora do baralho. Então ele não tem muito poder, ele mesmo, ou qualquer notícia relacionada a ele, em mexer com o ânimo do mercado ou com o humor do mercado financeiro. Ele sozinho não tem mais essa força, ele realmente é uma carta fora do baralho. Inclusive, eu separei aqui para vocês uma fala, né? Logo que saiu a prisão, né? A prisão domiciliar de Bolsonaro, a Michelle comentou aqui, eu achei isso muito bom, porque eu estava lendo as notícias sobre o mercado e eu acabei me deparando com essa frase. Michelle diz, Deus mesmo é juiz, após prisão domiciliar do marido. Então, será que Deus está julgando o Bolsonaro, né? Será que Deus é juiz? E a gente até separou, hoje o departamento de memes do mercado de investimentos está a todo vapor, acordou de bom humor e acabou fazendo uns memes para vocês. Então aí, ó, só Deus pode julgar, gente, Deus julgando. Aí eu amo esse meme, né? Tem várias versões dele. Então, Michelle, tá aí a resposta para você. Deus mesmo é o juiz. Então, já está respondido, tudo bandido. Mas vamos entender por que é que o mercado teve essa reação a esse presente antecipado do Dia dos Pais dos filhos do Bolsonaro, né? Que colocaram aí o pai na cadeia. Na cadeia ainda não, queria que fosse, mas colocaram ele preso aí em casa. Bolsonaro ficando em casa. Agora, melhor já ir se acostumando o mercado financeiro, porque ele já era carta fora do baralho e agora está mexendo aí com os ânimos por conta dos Estados Unidos. Então, na verdade, a reação não foi a prisão domiciliar de Bolsonaro propriamente dita. Isso, inclusive, já está sendo, né, esperado há bastante tempo e, como falei, Bolsonaro já não tem mais força. Inclusive, quando saíram outras notícias relacionadas a ele, não teve força nenhuma, não mexeu com nada, não mexeu o dólar, não mexeu os juros, não mexeu ninguém. Mas um post, e aí, né, a gente falava tweet, né, um tweet porque foi feito no Twitter. Hoje, quando é feito no X, eu já não sei do que chama mais. Será que é cheat? Não sei, mas tem um tweet aí
do departamento, né, lá dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, muito importante, que isso sim mexeu com o humor. A prisão do Bolsonaro, propriamente dita, não. Mas aqui, esse tweet que até está em português, ele tem a versão em inglês e português, mas a gente pegou a PTBR para vocês. E aí fala o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. E isso me lembrou, inclusive, um outro meme, né, que era aquele da Britney Spears, né, quando ela começou ali a ter uma perseguição pela mídia, que era o Leave Britney Alone, né? E aí eu lembrei disso, né? Deixem Bolsonaro falar, Leave Bolsonaro Alone. Mas vamos voltar lá no tweet, que tem também uma outra resposta, e a gente vai ler as duas para vocês. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impõe a prisão domiciliar. Os Estados Unidos não é ninguém para condenar a ordem de nosso Supremo Tribunal Federal, né? Eles não têm que condenar nada e não têm que mandar em nada aqui. Mas vamos continuar. Que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Então aqui isso foi visto como um tom de ameaça. Até no dia anterior tinha todo um bom humor também vindo de uma possível aproximação dos Estados Unidos com o Brasil, de um possível diálogo, depois que Donald Trump falou que estava mais aberto ao diálogo, que nunca travou diálogo, né? Nunca travou a possibilidade, na verdade, de diálogo com o Brasil, e que poderia ter uma conversa entre o Scott Bessent, que é lá do Tesouro dos Estados Unidos, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então tinha até um bom humor. Só que aí depois veio esse tweet e acabou deteriorando esse bom humor. Mas aí ainda teve uma resposta um pouquinho depois e a gente separou para vocês a resposta do tweet. Vamos passar aí para o pessoal de casa acompanhar, porque é do Christopher Landau. Então vamos lá. Um dos desafios de ser funcionário público é que suas ações estão sujeitas a críticas. Isso faz parte de um contexto e você tem que esperar por isso. Aparentemente, ninguém contou isso ao ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal, que hoje colocou o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e privou do acesso a um celular. Coitado, né? Mas eu, com isso, não sou agente penitenciária. Mas vamos continuar aí. O ex-presidente privou do acesso ao seu suposto crime? Suposto crime. Aparentemente criticar o ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente vê que tem toda uma distorção dos fatos, porque ninguém aqui está sendo preso ou julgado ou condenado, que seja, né, que seja condenado mesmo, por criticar o ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe, até o Reino Mineral sabe que não é isso. Mas aqui a gente vê uma tentativa de distorção desses fatos para aumentar essa animosidade, esse clima que já está tenso entre os Estados Unidos e o Brasil. Não só ameaçando quem possa se aproximar e colaborar com todas essas medidas sendo tomadas aqui no Brasil, dando um recado a outros ministros, dando um recado a outras autoridades brasileiras, mas também aqui distorcendo os fatos. Pode voltar aí que só vou ler o finzinho, porque aí... aparentemente criticaram o Alexandre de Moraes, que não é o caso, mas é o que está sendo falado na rede social, o que o ministro agora convenientemente caracteriza como obstrução de justiça. Gente, obstrução de justiça é obstrução de justiça. Ninguém está em prisão domiciliar porque xingou o Xandão. Os impulsos orwellianos desenfreados do ministro, orwellianos, talvez, né, de Orwell aqui, desenfreados dos ministros estão arrastando a corte e seu país para território desconhecido de uma ditadura judicial. E aí vem aquele blá 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 todo de novo, de ditadura da toga, né, que o ministro Alexandre de Moraes está extrapolando seus poderes, que ele é um ditador, que a gente não tem uma democracia e que tudo isso, né, que está acontecendo com o Bolsonaro acaba sendo um reflexo de um desentendimento ou uma crítica a Alexandre de Moraes, e como eu falei, até o Reino Mineral sabe que não é nada disso. Mas quando algumas entidades do governo postam esse tipo de coisa e retweetam também, né, porque a conta anterior do Departamento de Governo também acabou retweetando esse outro tweet do Christopher aqui. Então parece que eles estão reiterando essa postura. Quando eles reiteram essa postura, eles dão recados claros. E isso que aumentou a cautela no mercado. O fato da prisão domiciliar, sozinha, sem Trump, não teria movimento nenhum no mercado. Mas
como os Estados Unidos acabaram respondendo dessa forma, a cautela acabou aparecendo de manhã. O sentimento, esse receio, acabou aparecendo de manhã. Não pela prisão, mas por uma expectativa de que possa ter algum reflexo aqui no Brasil pelos Estados Unidos. Então, que Donald Trump vai tomar alguma medida em relação a isso. Só que esse receio, esse mau humor durou bem pouquinho, porque hoje de manhã Donald Trump foi à CNBC, né, uma rede de TVs lá nos Estados Unidos, e ficou todo mundo de olho, inclusive eu acompanhando em tempo real. E o que foi falado lá? Eu peguei um resumo aqui para vocês, para entender aí o que o Trump falou hoje, quem que ele atacou, porque ele vive atacando pessoas. Então, Jerome Powell foi atacado mais uma vez, então ele falou a mesma coisa de sempre, chamou Jerome Powell de too late, falou que ele é atrasado, que ele precisa cortar a taxa de juros dos Estados Unidos, e ele comemorou a saída da Adriana Kugler lá do Fed. A Adriana Kugler era uma diretora do Fed, ela saiu e ele comemorou essa saída de Adriana Kugler e está todo mundo esperando quem que ele vai colocar no lugar. Uma das expectativas era o próprio Scott Bessent, mas isso já foi descartado, ele disse que vai procurar outra pessoa. E aí, quem vai ser indicado por Donald Trump, a expectativa, a aposta é que seja alguém alinhado a ele e que vá ter a voz de Donald Trump no Banco Central dos Estados Unidos. Então ele aproveitou para comemorar a saída da Adriana Kugler, ameaçou a União Europeia, citou tarifas para semicondutores e farmacêuticas e falou um pouco de acordo da China. Então aqui ele falou da Suíça, né, a Suíça que estava inclusive chocada com as tarifas impostas a ela, não entendendo também. Ele falou que é por conta dos produtos farmacêuticos e que ainda vai ter uma tarifa em produtos farmacêuticos, porque a Suíça faz fortuna com isso, segundo Donald Trump. Ele também falou que a União Europeia pagará tarifa de 35% se não cumprir com as suas obrigações. Então, depois da União Europeia baixar a cabeça para Donald Trump, se ela não cumprir com o que foi determinado, com os termos e condições de Trump, ele vai voltar a colocar tarifas mais pesadas para a União Europeia. Além disso, também ele falou de tarifas em relação a semicondutores e chips. E isso deve ser anunciado ainda essa semana, o que mexe com o setor de tecnologia e pode gerar também toda uma incerteza em relação ao setor de tecnologia. Celebrou os acordos com o Japão e a Coreia do Sul e voltou a dizer que a Índia não é uma boa parceira comercial. Então, depois de impor tarifas mais altas à Índia, ele disse que ela não é uma boa parceira comercial aqui daquele movimento que ele está tomando e fazendo para atacar os BRICS. Além disso, ele menosprezou possíveis aumentos de preço do petróleo, disse que não está preocupado com a situação. E, para quem não sabe, ontem ele também atacou a China por conta do óleo russo. Tá? Então, tudo isso tem a ver com mais geopolítica do que qualquer outra coisa comercial e econômica. Além disso, tem toda uma disputa por poder, né, dentro dessa esfera geopolítica. Então, todos esses ataques, eles não são à toa. Além disso, né, ele acabou, né, como falei, dizendo que o Escritório de Estatísticas do Trabalho, o BLS, como a gente chama, que teve uma demissão recente, é muito atrasado, que precisa de mudanças. De novo, falou em manipulação dos dados. Então, aqui ele aproveitou para atacar para todos os lados. Mas sabe de quem que ele não falou? Em nenhum momento nessa entrevista na CNBC, que ele falou da Índia, da China, da Coreia do Sul, do Japão, falou do Fed, falou do Jerome Powell, da Adriana Kugler, falou da União Europeia, falou de todo mundo, mas não falou do Brasil e nem do Bolsonaro. Afinal, Bolsonaro é somebody that he used to know. Então, aqui, ele não citou o Brasil. E quando ele não cita o Brasil e nem o Bolsonaro e nem a prisão de Bolsonaro nessa entrevista que estava sendo acompanhada pelo mundo todo, a gente sente, né, o mercado sentiu um esfriamento daquela tensão que estava sendo colocada ontem. Então, por mais que essa cautela, esse sentimento e todo esse receio tenha ali pairado sobre as bolsas, sobre os mercados no fim do dia ontem e no comecinho da manhã hoje, muito por conta dessa resposta em rede social à prisão, aqui a gente não tem o Donald Trump falando sobre isso. Quando o Donald Trump não fala sobre o assunto, o que se espera é que talvez tenha ali esfriado um pouco mais essa relação. E aí, como ele não falou nada do Brasil, ninguém vai antecipar um movimento e isso ficou em compasso de espera. Mas o sentimento geral ainda paira no ar. Então, não é afastado totalmente, mas esfriou um pouquinho.
E era isso que eu queria contar para vocês dessa manhã, porque amanhã foi agitada. Se ontem o dia foi agitado, essa manhã aqui, que eu estou acompanhando das 6 às 11 da manhã, não parou, né? Foi uma coisa atrás da outra aqui. E era isso que eu queria contar sobre não o movimento de ontem, mas a repercussão hoje de manhã e todas essas falas de Donald Trump atirando para todos os lados. Agora vou devolver para a redação, porque Diego já está a postos para contar para a gente como é que ficou o Focus ontem, porque a gente está devendo o Focus de ontem para vocês. Débora, só que eu vou ter que esperar só um pouquinho para falar sobre o Focus, porque tem pessoa aqui que quer dar recado pra gente. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Tudo Vitinho. bom? Gente, só para avisar que eu acabei de cobrir uma manifestação maravilhosa e vai passar essa semana, então fiquem atentos no rolê, hein? Um beijo. É isso, valeu, meu querido, tamo junto. Enfim, feito esse breve diálogo com o nosso querido Vitinho, vamos falar sobre o Focus. O Focus ele foi divulgado ontem de manhãzinha pelo Banco Central do Brasil. E o garoto de recados do mercado financeiro aponta certo alívio e estabilidade nas projeções dessa semana. Selic e câmbio desse ano e do ano que vem não tiveram suas projeções alteradas. A taxa básica de juros segue nas alturas e o dólar continua orbitando ali na casa dos R$ 5,60, R$ 5,70. Agora, as projeções para a inflação de 2025 e de 2026 foram novamente reduzidas. Parece que o mercado está mais tranquilo com relação ao controle de preços. Em contrapartida, a projeção para o crescimento do ano que vem também diminuiu. Agora, Débora, o que mais a gente consegue observar a partir do Focus dessa semana? Bom, algumas coisas importantes, né? Primeiro, eu queria comentar, né, quando a gente fala alívio e estabilidade, isso me lembra uma série de filmes que a gente tinha ali nos anos 2000, né? Acho que a maioria desses filmes eram da Jane Austen, inclusive. Tinha o quê? Tinha Razão e Sensibilidade, tinha Desejo e Reparação. O que mais que a gente tinha? Tinha Orgulho e Preconceito. Né? Vocês lembram de mais algum? Enfim, eu não lembro, mas eu lembro que todos eles, a maioria deles, na verdade, era baseado em Jane Austen e tinha Keira Knightley no elenco. Mas aí quando eu vi Alívio e Estabilidade, eu não consegui pensar em outra coisa a não ser nesses filmes que foram lançados aí em larga escala nos anos 2000. Mas vamos ver o Focus, né? O que tem no Focus dessa semana e que recados importantes realmente ele traz com o alívio e a estabilidade, porque era isso que eu ia falar, mas aí fui tomada por pensamentos intrusivos sobre filmes. Mas vamos lá, o alívio vem da inflação. Então, mais uma vez aqui, por mais uma semana, o IPCA foi revisado para baixo, agora em 5,07, estava em 5,09 na semana passada, em 4,43 para 2026. Tudo bem que para 2026 a gente tem muita coisa para rever aqui. A gente não, né? O mercado financeiro tem muita coisa para errar e tem muita revisão para fazer. Mas o importante do IPCA de 2026 aqui, que eu quero chamar a atenção, é que cada vez ele está caindo abaixo do teto da meta. Então está ficando cada vez mais para baixo aí do teto da meta, que é 4,5. A meta é 3, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Então tem que ficar nessa banda. E aqui a gente está, né, na previsão se afastando cada vez mais. E no IPCA de 2025, ainda que estejamos acima da meta nas projeções, a gente também tem uma aproximação do teto da meta, né? Então, paulatinamente, semana após semana, o mercado financeiro está revisando suas projeções de inflação e aproximando da meta. E toda essa leitura em relação à inflação tem a ver com a Selic? É a Selic alta que está fazendo esse efeito acontecer no IPCA? Não, porque a gente não tinha, né, uma inflação alta ali de serviços, e isso inclusive aparece em alguns pontos, né, quando a gente olha de forma mais detalhada o IPCA, o que vinha pressionando muito o nosso índice de preços aqui do Brasil eram os alimentos, né, alguns alimentos estavam puxando a inflação muito para cima, e o grupo alimentos num geral. Além do grupo alimentos, o que hoje pressiona bastante, né, o grupo alimentos está dando trégua. O que hoje fica ali no radar e o que preocupa é a energia elétrica, que também não tem sensibilidade nenhuma à Selic, porque aumentar a Selic não faz chover em reservatório, não melhora a condição climática para desligar a termoelétrica. Então, essas pressões inflacionárias que foram e voltaram não tem nada a ver com a Selic em 15. Mas, como o recado foi dado e reiterado hoje na ata do Copom, a Selic deve continuar em 15% por um patamar mais longo, por um período mais longo e um patamar mais elevado.
em um período mais longo. Então, a gente deve continuar tendo uma Selic alta, restritiva, que está enforcando a nossa atividade urbana. Inclusive, não vai dar tempo, mas o PMI mostra muito isso. Amanhã eu conto para vocês como a taxa de juros já está mexendo com esse índice e como a nossa atividade está em piores patamares aí em anos, mas muito por conta dessa Selic alta em 15%. Se a gente tem uma projeção que a Selic vai continuar alta e que só começa a cair no primeiro trimestre do ano que vem, a situação continua restritiva. Mas mesmo assim, mesmo uma Selic em 15% não está sendo suficiente e nem eficiente para baixar essa inflação para baixo do teto da meta. Então, ela não leva essa inflação para baixo da meta mesmo em 15%. É porque a gente tem uma inflação de serviços que não está conseguindo ser controlada pela Selic? É porque a gente tem outros fatores que a Selic controla e que ela não está conseguindo controlar? Não. É porque a inflação vem de vários fatores mais ligados à oferta e não à demanda das pessoas. E essa oferta, ela continua com alguns problemas em alguns setores. Então, você pode subir a Selic até onde você quiser. Alguns preços não vão reagir a isso. E aí, o mercado financeiro conta outra história para a gente. Por quê? Vamos colocar aí na tela de novo. Antes, a historinha do mercado era: o PIB está subindo muito, a gente está com uma atividade muito aquecida, crescer 3% para o Brasil é demais, isso vai gerar inflação, então precisa subir a Selic em patamares elevadíssimos para conter essa atividade econômica. Muitos, inclusive, comemoraram a desaceleração econômica. E aí, com isso, a Selic vai ser levada para pelo menos o teto da meta. A gente está com uma Selic altíssima, uma projeção de crescimento estável, que fica sempre orbitando aí os 2,23, e mesmo assim, a Selic e a projeção, o IPCA e a projeção do IPCA continuam acima da meta. O que mostram que essa historinha contada pelo mercado financeiro tem um furo muito grande aí, porque ele deixa justamente o que eu estava explicando para vocês de lado. Os preços que não reagem à Selic, que não são consequência de uma atividade econômica elevada ou aquecidíssima, como ele diz, que estão levando o IPCA para cima. O IPCA está sendo levado para cima por outros fatores. E fatores esses que começam, inclusive, a dar alguma trégua. E por isso essa revisão periódica da projeção do IPCA. O câmbio agora ficou estável em 5,60, sem mudanças. Então, por isso que a gente tem, né, essa dualidade aí de alívio e estabilidade trazida pelo Focus, porque por mais que a projeção da inflação traga algum alívio, o restante ficou tudo estável, sem mexer um músculo e ainda a Selic em patamar elevadíssimo. E aí outro ponto que eu queria chamar a atenção é que o mercado financeiro ele dá recados pelo Focus. Não é à toa que a gente brinca e chama o Focus de garoto de recados do mercado. Porque aqui não somente ele mexe com as perspectivas, mexe com as expectativas das pessoas que não produzem o relatório. Então, se você precisa usar uma projeção para IPCA, onde que você vai buscar? Você vai buscar no Focus. E isso acaba mexendo com expectativas. E expectativas são pontos importantíssimos na economia. A expectativa ela acaba conduzindo todo o restante. E amanhã isso vai ficar muito mais evidente para a gente no PMI. Até que tinha colocado um depois do outro por conta disso. Mas a expectativa, ela forma boa parte das tomadas de decisão da economia. Se você tem uma expectativa ruim para frente, as decisões tomadas começam a mudar. E é isso que o Focus mostra para a gente. Ele mostra uma expectativa de uma inflação acima da meta e isso pode, inclusive, mexer com uma expectativa geral das pessoas em relação à inflação. E por isso é tão perigoso a gente ter o Focus só na mão de poucos respondentes. Outros setores também deveriam responder ao Focus, setor produtivo e não só o mercado financeiro. Mas é o que tem para hoje e por isso ele é esse garoto de recados e erra tanto as suas projeções. Agora eu vou dar um recadinho para vocês, porque hoje às 8 horas da noite a gente tem a estreia do nosso documentário exclusivo e original aqui do ICL, O Quanto Custam os Ricos no Brasil, e vai ter um debate, né, sobre esse, não só a exibição para vocês, então a gente vai abrir para todo mundo, depois vai ficar só para quem é assinante do ICL, mas hoje todo mundo vai ter a oportunidade de ver, quase como um presente de agradecimento aí pelo ICL Eterno e toda a participação de vocês. Então a gente vai passar esse documentário para todo mundo assistir e recomendo que assistam, porque dá para entender bastante coisa aí em relação
a toda essa briga de orçamento, por que é que alguns pagam a conta, mas é sempre ali no lombo dos mais pobres que são feitos os ajustes, por que é que a gente tem essa desigualdade tributária tão grande no Brasil e por que nada muda, por que não avançam as mudanças. E a gente vai contar de forma didática para vocês e, além de tudo, vai ter um debate comigo, com o Edu e com a Carla Bene, que inclusive vem aqui no N1 às vezes, no N2, e foi entrevistada do documentário. Então a gente vai debater com vocês também o assunto do documentário imperdível, hoje às 8 horas da noite, e vocês podem entrar em cl.com.br/estreia para ficar por dentro e não esquecer do documentário, porque ele está realmente muito legal. Agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima para o rolê ICL. Amanhã eu estou de volta para contar para vocês o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Dia 5 de agosto, agora, às 8 horas da noite, vai acontecer o nosso último encontro dessa série de encontros do ICL Eterno. E não vai ser um encontro pouco especial, não, vai ser muito especial, porque a gente vai apresentar nosso primeiro documentário num formato totalmente novo, parecido com aquela série Explicando do Netflix, mais dinâmico, mais divertido, para as pessoas poderem entender de uma maneira muito fácil assuntos que em tese são mais complicados. E esse documentário vai ter como título Quanto Custam os Ricos no Brasil. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.